Mais um DoutorCast começando, bom demais ter vocês aqui com a gente, hoje com um assunto que gera muita curiosidade, algumas dúvidas também, que é a cirurgia bariátrica. Daqui a pouquinho vou apresentar o nosso convidado aqui para bater papo com a gente, vai ser bom demais, mas antes nossos agradecimentos à nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, inclusive médico aqui com a gente, cooperado Unimed, importante a gente falar sobre isso também. Muitos médicos aqui da Unimed sempre presentes no DoutorCast, compartilhando a trajetória. Bom demais, Unimed, valeu! E lembrando a realização do nosso DoutorCast, Ponto de Saúde e Ampliamed, com apoio, falo mesmo, comunicação. Bora lá? Hoje eu tô recebendo o Dr. Wilson de Oliveira, cirurgião bariátrico. Muito obrigada, doutor, pelo seu tempo aqui com a gente, disponibilizado aí. Eu sei que tem que remanejar as agendas, as cirurgias, mas brigadão, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar então, né, sobre cirurgia bariátrica, que eu falei certo, é um tema que gera muita curiosidade, ainda muita dúvida, apesar de ser tão difundido, né? As pessoas estão cada vez mais fazendo a cirurgia, mas eu acredito que ainda existem algumas dúvidas bem importantes, né, para a gente esclarecer. Sim, com certeza. Ainda é um tema ainda que tem muita gente ainda que não tem noção realmente de quem tem direito de fazer a cirurgia, né? Porque a cirurgia ela tem uma série de protocolos que tem que ser cumpridos, né? Tanto do ponto de vista contratual da operadora do plano, por exemplo, quanto da indicação cirúrgica, né? E esses protocolos que eu acho que realmente falei mesmo nessas dúvidas pensando justamente nesse ponto, porque não é simplesmente querer fazer a cirurgia. Isso. O que a gente pode levantar aí? O que é relevante? Quais são esses protocolos, esses direcionamentos? A cirurgia bariátrica, ela realmente, a grande indicação dela é para aqueles pacientes obesos, né, obesos mórbidos, né, e que geralmente tem associação com doenças relacionadas à obesidade e que já tentaram emagrecer de outras formas e que não obtiveram êxito, né? Então, por exemplo, você tem um doente, por exemplo, que é diabético, é hipertenso, ele é obeso, né? E esse paciente já faz uso de medicações, tanto para diabetes quanto para tentativa de emagrecimento e que não obtém um resultado satisfatório. Esse paciente, se ele estiver dentro de um critério que é adotado hoje mundialmente, que é o índice de massa corpórea, dependendo do valor que você tem na tabela, ele se enquadra dentro da indicação e aí ele passa a ter realmente direito a fazer a cirurgia. E aí, o que quando a gente fala de obesidade, né? É um tema que a gente ainda vai falar mais à frente sobre isso, mas que gera muitos receios das pessoas tratarem, abordarem o assunto. Chegar na fase da cirurgia é um processo que, né, que a pessoa já vivenciou, o paciente já vivenciou N situações. O que é a obesidade? E o que é a obesidade para a cirurgia bariátrica? Porque tem diferença, né? Sim. A obesidade é uma doença crônica, tá? De caráter recidivante. Isso aí é fundamental ter esse entendimento, porque muitas das vezes os pacientes jogam todas as fichas achando que vai operar e que vai ficar magro para o resto da vida, e não é bem assim. É necessário uma mudança de vida realmente, né, no pós-operatório e que começa até no pré-operatório, né? Tanto é que para você operar, você tem que passar por uma avaliação multidisciplinar, né, com várias especialidades, com nutricionista, com psicólogo, avaliação cardiológica, endocrinológica, para ver se você realmente está adequado a fazer a cirurgia, né? E se você não fizer a adesão no pós-operatório, no sentido de manter uma dieta saudável, manter uma atividade física regular, a doença a obesidade, ela é recidiva, né? Porque ela tem um caráter multifatorial. Ela pode ser genética, você pode trazer genes da família. Você vê é muito comum isso, na mesma família, você tem uma série de indivíduos com obesidade, né? Os pais, por exemplo, quando são obesos, a chance de uma criança ser obesa é quase que 100%. Nossa. Entendeu?
Se você tem um pai obeso, a criança tem 50% de chance de ser obesa. Então, tudo isso é uma influência muito grande que você tem que ter noção. E aí a gente fala, vamos entrar também nesse fator do multidisciplinar, que é tão importante, mas existe a obesidade e existe a obesidade para a cirurgia. Muda o que, basicamente? Atualmente, existem critérios para você indicar a cirurgia. Que esses critérios que ainda estão valendo, está havendo uma mudança pelas sociedades, né? Tanto mais a sociedade mundial, uma sociedade que engloba todas as sociedades da América Latina, da Europa, né? Eles estão tentando mudar os critérios, mas ainda está valendo o índice de massa corpórea, que todo mundo conhece como IMC. Nada mais é do que uma formulazinha fácil de se calcular, que é você dividir o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. O normal de um IMC, para você ter uma ideia, é entre 18 e 25. Então essa conta, se ficar dentro de 18 e 25, você tem um IMC normal para o seu peso. Como que é essa continha, doutor, que eu acho que é tão relevante? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Dividido pela altura ao quadrado. Ao quadrado. Entendi. Entendeu? Então, se tiver 18 a 25, está normal. Só para você ter uma ideia, mais da metade da população brasileira, nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas, tem um MC entre 25 e 30. Esse MC representa sobrepeso. Sobrepeso é quando você está alguns quilos acima do peso ideal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples para você. Se você tem 1,70 m, e isso aí é muito fácil de você saber mais ou menos o seu peso, se você está dentro do peso ideal, e o peso ele tem muita relação com a altura. Se você tem 1,70 m, você tem uma variação de peso, você deve pesar entre 67 e 73 quilos. Essa faixa de peso é um peso ideal para a altura que você tem, para você ficar dentro de um índice de massa corpórea de 18 a 25. Se você está no sobrepeso, você está 5, 6, 7 quilos acima do peso ideal. De 5 a 7, então mas é o sobrepeso, é a média. Então, nessa faixa de peso, que eu estou te falando que é mais da metade da população, é fácil de você voltar para o peso normal. Então, você fazer uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis, que você, sem muita dificuldade, você vai conseguir chegar ao peso ideal. Agora, quando esse IMC ultrapassa 30, você já entrou na fase da obesidade grau 1. Então, de 30 a 34,9, para ser bastante preciso, você está na obesidade grau 1. Nessa faixa de obesidade, aqui no Brasil, ainda não se tem autorização para operar. Pra você ter uma ideia, já se opera nessa faixa de peso se o indivíduo tiver diabetes. Aqui começou agora a ser permitido que se opere um indivíduo diabético, que é encaminhado pelo endocrinologista, que toma mais de 2 ou 3 medicações. Esse indivíduo pode operar. Mas tirando isso, não pode. Só a obesidade pura e simplesmente, ela não pode ser operada. Ele tem que tratar com medidas de medicações adequadas, dieta, atividade física e muita perseverança para poder tentar abaixar pelo menos para a faixa de sobrepeso. Esse 30 a 34,9, né? A gente pode definir uma média de peso, assim como o de 25 a 30 seria uma média de 5 a 7, né? Claro isso vai variar por causa da altura. Da altura. Se o indivíduo, por exemplo, tem 1,80 m e pesa 90, 100 quilos, esse indivíduo não é obeso. Se você fizer a conta, você vai ver que o grau dele vai dar um sobrepeso. É o contrário, se a pessoa tem 1,5 m, tá? Mas ela pesa 90 quilos, se bobear, ela está numa obesidade grau 3. Tá? E aí eu vou falar sobre ela agora. A obesidade, essa é o grau 1. O grau 2 é quando ela ultrapassa os 35, vai até 39,9. Essa é uma obesidade grau 2. Essa tem indicação de operar se já tiver associação a alguma doença relacionada à obesidade. Só se tiver associado Se tiver associada. Se a pessoa não tiver doença nenhuma, também não tem autorização para fazer a cirurgia. Mesmo no grau 2? Mesmo no grau 2. Tá? E aí é lógico que você acaba descobrindo, né? Você vai fazer um check-up. Você vai fazer um check-up na pessoa, você vai descobrir que ela tem gordura depositada no fígado, num exame simples de ultrassom, você pode ver. Que é a gordura visceral, que exatamente, a gente chama? Essa é a gordura perigosa, né? É a gordura visceral. Se você fizer, por exemplo, uma dosagem no sangue das gorduras
um lipidograma, você vai ver o colesterol, o triglicerídeo, se ele estiver elevado, isso já tem indicação de fazer a cirurgia com obesidade grau 2. E geralmente está. E geralmente está. Não tem como, geralmente né? Já é um tá indivíduo avançado. que não tem uma alimentação saudável, né? E além disso, associação com outras doenças, como eu disse, o diabetes, a hipertensão, doenças articulares é muito comum, porque você pode ter patologias articulares, a hérnia de disco, a apneia do sono, pessoas que têm muito problema para dormir, ronco, né? Isso tudo é indicativo para você fazer a cirurgia na obesidade grau 2. Agora, quando você ultrapassa os 40 de IMC, aí você já tem a obesidade grau 3, ou também conhecida como obesidade mórbida. Essa obesidade, tendo ou não tendo doença nenhuma, a indicação é absoluta para a cirurgia. A cirurgia passa a ser o tratamento padrão ouro para tratar a obesidade, no obeso grau 3. No Brasil, dentro do grau, né? Na verdade, a gente está lá no grau 1, mais da metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, é isso, né? Entre 25... No sobrepeso. No sobrepeso. No sobrepeso. No sobrepeso, que é o IMC de 25 a 30, que dá essa possibilidade de correr atrás, o famoso correr atrás do prejuízo e realmente conseguir com alimentação e tal. No grau 1, como que tá essa situação hoje no Brasil? Que aí é um IMC de 30 a 34,9. Eu não tenho esses dados assim, muito fidedignos, mas acreditas que hoje, no Brasil, você tem uma população aí de cerca de 8 a 10 milhões de pessoas elegíveis para tratar cirurgicamente a obesidade. Então, eu acredito que são pacientes que estejam na obesidade grau 2 e grau 3. Então, você tem uma população muito grande que precisa da cirurgia e que não está tão disponível assim para todo mundo. Né? Para quem tem um plano de saúde, o plano de saúde é obrigado a cobrir. E o SUS, infelizmente, ele não dá conta do atendimento para esses pacientes, né? Então, você tem alguns lugares que estão credenciados para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS. Aqui em Volta Redonda agora, isso aí é uma notícia até boa, porque está recente, saiu o credenciamento para começar a fazer a cirurgia pelo SUS para o doente obeso. Então, foram contemplados 3 hospitais, com 3 equipes, né? Para poderem começar a iniciar, e já começou a iniciar, e a Unimed é um dos hospitais que também foi contemplado. E a gente vai começar a realizar as cirurgias pelo SUS. Isso não tinha? Isso não tinha, até hoje, aqui em Volta Redonda. Os pacientes tinham uma fila de espera muito grande, tinha uma fila que era do Estado, né? E esses doentes demoravam 5, 7 anos para conseguir fazer a cirurgia. E mesmo assim não era aqui? Não era aqui, era no Rio de Janeiro, lugar mais próximo. Alguns hospitais, 2 ou 3 hospitais tinham credenciamento para se fazer a cirurgia. Nossa, agora está começando. Esse mês, agora em agosto, começou as cirurgias. Que avanço! Que bom saber dessa notícia. Vai começar com um número muito pequeno, até eu acho que é para eles sentirem realmente como é que vai ser a demanda, né? E eles é que vão encaminhar os pacientes. Essa demanda vai ser uma demanda que vai vir do Estado, né? Você acredita que essa demanda seja alta aqui na nossa cidade? Sim, eu acho que sim. Mas a gente não tem ainda noção os números, né? Não tem conhecimento ainda. Porque imagina, né? Pelo SUS a pessoa tem que ir numa capital para uma cirurgia que aí me corrija se eu estou enganada, que é tão difundida, né? Que na verdade tá ao longo dos anos aí se escuta cada vez mais falar sobre a cirurgia bariátrica, não que normalizou-se. A gente não pode talvez colocar dessa forma, porque existem tantos critérios. E esses critérios são bons, né, doutor? Sim. São importantes. Sim, com certeza. Isso vai balizar realmente as indicações, né? Eu acho que a grande questão, eu acho que até é questão mesmo governamental, falando do SUS, né? Porque a grande preocupação sempre foi com a desnutrição. Né? Essa é a realidade. Todo mundo ficou preocupado com desnutrição. E na realidade, se você for ver os números de pacientes obesos, é muito grande. Então a política realmente de tratamento para esse doente, agora que parece que está começando, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem feito
um trabalho muito árduo com os governantes, né? E graças realmente ao nosso último presidente, que conseguiu realmente um avanço aí muito grande em relação a esses credenciamentos do SUS e algumas normativas em relação à cirurgia. Porque, vamos lá, doutora, e aí a gente entra na parte do preconceito que, por mais que está sendo vencido ao longo dos anos, eu acredito que até o fato de não ter isso no SUS, né, por tanto tempo, seja um reflexo disso, dessa situação de que, será mesmo? E aí eu tô me colocando aqui do outro lado, tá, gente? Mas imaginando meio que essas observações e essas percepções que a gente escuta. Será mesmo que é necessária uma cirurgia bariátrica? Poxa, é uma dieta, poxa, é uma reeducação alimentar, é uma atividade física, sendo que a realidade é outra, não é? Muitas das vezes a culpa cai no paciente. E na realidade, como você falou, é uma doença, gente. Isso aí, a obesidade ela foi muito estigmatizada durante muito tempo como se fosse um desleixo. A pessoa é obesa porque ela come mal, porque ela não pratica atividade física, e na realidade não é isso. Então você vê realmente aquilo que eu te falei. É uma característica familiar muito grande. É lógico que o hábito alimentar influencia. Né? Um hábito errado, um hábito... Potencializa, Potencializa, exatamente. Mas não é a questão primordial. Né? Então, isso tudo realmente tem mudado. Né? Acho que com o passar dos anos, a gente tem acompanhado isso e tem realmente mudado essa concepção. Porque assim, quando a gente olha no Brasil, vamos lá, vamos olhar para os Estados Unidos, né? O sobrepeso lá a obesidade lá é muito mais grave. Exatamente. Então, o hábito alimentar lá realmente influencia muito. Muito, né? Então, o fast food, uma alimentação muito gordurosa. E os Estados Unidos é um dos primeiros países em número de obesidade. No mundo. É um dos países que tem mais obesos. Né? E na cirurgia também? E é um dos países que mais faz cirurgia. O Brasil está em segundo ou terceiro colocado, tá? Olha! Só para você ter uma noção, o Brasil realmente está muito bem posicionado do ponto de vista de técnica cirúrgica, de cirurgiões habilitados para realizar a cirurgia, né? Isso não quer dizer em quantidade de pessoas, mas assim, né? Mas realmente nisso que você falou, né? Enfatizou aí na qualidade, na evolução da medicina que chegou aqui pra gente e por isso essa facilidade, né? Tá muito mais fácil, muito mais viável. Com certeza. E outra coisa importante muita gente ainda associa a cirurgia bariátrica como se fosse uma cirurgia estética, né? Entre aspas, né? E na realidade não é. O que você busca na cirurgia bariátrica é realmente a melhoria da qualidade de vida do paciente. Tá? É lógico que a perda de peso vai ser fundamental para que ele melhore aquelas doenças associadas. Então, esses pacientes, por exemplo, que têm um diabetes tipo 2, há alguns anos, com a perda de peso, ele normaliza a glicemia dele. Ele para de tomar remédio para o diabetes. Ele cura, entre aspas, ali A gente não pode falar em cura, mas pode falar em remissão da doença. Olha só. A doença, realmente, ela fica estagnada, ela fica como se fosse em coma. E o doente fica bem. Tanto o diabetes quanto a hipertensão arterial. Nós temos inúmeros, centenas de pacientes operados e ficaram bem, ficaram sem tomar remédio, né? Hoje, realmente, os colegas médicos estão mais conscientes disso. No início, a gente teve muita resistência dos próprios colegas da especialidade. O pessoal tinha muita dificuldade para encaminhar, não acreditava muito se realmente aquilo ia dar certo, entendeu? Hoje não, hoje algumas especialidades encaminham bastante os pacientes para a gente, mas ainda existe algumas que são muito ainda resistentes. Eles ficam achando que eles vão... resolver de outras formas. Não, ele vai perder o paciente dele, ele não vai perder, muito pelo contrário. O paciente, por exemplo, que trata com endocrinologista, esse paciente que tem indicação de cirurgia, ele só tende a se beneficiar tanto dos sintomas quanto da gravidade da doença dele. Esse doente ele retorna para o médico dele, depois de origem, para continuar a fazer o acompanhamento. Então isso é que tem que ser muito bem dito, para que as pessoas não pensem que vai, eu vou operar e vou resolver o problema. Não resolve, você vai ter que ter um acompanhamento, né? De preferência com o médico de origem, se ele tem uma doença endócrina, se ele tem
né, uma patologia cardiológica que foi realmente resolvida, né, entre aspas, aí, ele vai continuar o acompanhamento dele. É importante que ele continue, para que ele não volte a ter o que a gente chama de reganho de peso. É uma coisa que pode ocorrer após 2 anos de cirurgia. Um percentual em torno de 20% mais ou menos dos pacientes pode reganhar peso. O reganho ele é até permitido, entre aspas, em torno de 10% do peso que ele perdeu nesses primeiros anos aí. Agora, ele recuperar todo aquele peso que ele perdeu não é comum, não é o que a gente vê. Agora, pode ocorrer. Tem pacientes que reganham tudo que perdeu e voltam a ficar até mais obesos. Tudo por um hábito errado de alimentação e voltar a ter, por exemplo, uma compulsão por bebida, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Por isso que esse doente ele precisa ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Falando então desse atendimento multidisciplinar. Primeiro assim, que eu acredito, olhando a situação de fora, que o acompanhamento médico de diversas especialidades, aí me vem em mente o endocrinologista, por exemplo, ele é tão mais importante até depois, quanto importante era antes, né? Sim, exatamente. Porque, imagina, como que vai fugir desse tipo de atendimento? Não tem como, né, doutor? Não. Esse paciente ele passa por uma avaliação pré-operatória, como eu disse, né? Então você passa por uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, uma avaliação endocrinológica, uma avaliação nutricional. O nutricionista ele avalia o paciente também. Porque no pós-operatório ele vai ser importante na questão da dieta, da quantidade de caloria, do tipo de alimento, né? Da suplementação. Exatamente. E na avaliação psicológica. O psicólogo ele também é importante, é uma peça importante até para ver realmente se a pessoa está consciente de tudo que vai acontecer, de toda a transformação que vai acontecer com ela, que a cirurgia vai proporcionar, né? Então isso é muito importante. E tem muitos pacientes que continuam no pós-operatório fazendo esse acompanhamento psicológico. Isso é um ganho muito grande. Não só com as outras especialidades. Não só com as outras especialidades, mas com a nutricionista, com o psicólogo, com o endocrinologista. Né? Com a dieta, com a suplementação. É uma equipe que precisa validar essa cirurgia, tem que estar todo mundo no mesmo barco ali, pegando junto, porque o foco é o paciente. Tem que pensar no bem-estar daquele paciente. Exatamente. Então, é um trabalho bem amarradinho. Assim como tantas outras, a gente bate um papo aqui com várias especialidades, como que uma especialidade depende, né? Da outra, da outra, como que é um trabalho muito de equipe mesmo. E aí, falando desse reganho de peso e dessa parte principalmente psicológica, eu ressalto aí a importância desse trabalho. Eu acredito que deve ser muito também o foco de vocês, porque a gente escuta assim, né? Emagreceu na barriga, mas não emagreceu aqui, na cabeça. Ainda tá com cabeça de querer comer tudo. Exatamente. Por isso a importância do preparo pré-operatório com o psicólogo, com o nutricionista, né? Realmente atentar o paciente para que a mudança tem que ocorrer, né? Que é difícil? É difícil. Você teve uma vida inteira com um hábito totalmente distorcido para a alimentação e você vai, de um dia para o outro, você vai mudar completamente isso. Então tem que ter realmente um preparo importante e uma consciência de que realmente é necessário, né, de ser feito. E acontece muito, doutor, daquele paciente, primeiro que você já falou que acontece, infelizmente, o reganho de peso, né? O ganhar o tudo ou mais é raro, mas só da gente falar de ganhar novamente algum peso em vez de emagrecer já é um problema, porque o foco é perder e não... Exatamente, e isso ocorre na grande maioria dos pacientes. Os pacientes que pararam de fazer o acompanhamento pós-operatório. Aquele paciente que ficou fidelizado com o médico, sabe? Que ele vai ao consultório mensalmente, de 3 em 3 meses, com a equipe, com alguém da equipe. Esse paciente se mantém saudável, se mantém com peso estável por muito, muito tempo, né? A partir do momento que realmente ele para de fazer esse acompanhamento, ele acha que já está bom, que ele não precisa mais, é que começa a ver desandar o reganho, aí começa a haver uma distorção alimentar, ele para de fazer uma atividade física que ele estava vindo fazendo regularmente, e realmente aí começa
né? É por isso que eu falo, a obesidade é uma doença crônica e ela é recidivante. E aí ela vai recidivar. Ela vai voltar, Vai voltar. se esse paciente não tiver realmente muito focado. Tem que ter muita adesão realmente ao acompanhamento. Tem que pegar junto, né? Com todo mundo, com a equipe. E aí essa parte psicológica, né? Como eu coloquei, né? De emagrecer aqui também, né? Sim. No sentido de que esse acompanhamento é muito importante. Esse trabalho multidisciplinar, só citamos alguns exemplos aí que eu acredito que tem outros profissionais, né, dependendo da situação envolvido. Agora, lá no começo, você falou que sobre os critérios, mas que existe a possibilidade de mudar esses critérios, né, que se pensa nisso. Quais seriam essas mudanças se elas vierem a acontecer? Não, na realidade, é porque o índice de massa corpórea, ele tá muito fechado, né? Então, tem alguns outros critérios de laboratório, de exames, ainda estão em estudos, né? E estão ainda tentando se aprimorar bastante em relação para poder associar isso ao peso, né? E realmente poder haver alguma indicação, de repente, mais fidedigna. Entendi. Da cirurgia. Ainda sobre o reganho de peso. E aí, doutor, se ganha, não tem como fazer nova cirurgia bariátrica? Como é que é? É indicado? Vai depender, primeiro vai depender... Primeiro vai levar um puxão de orelha, né? Com certeza. Primeiro vai depender, realmente, você tem que, aí na reconsulta, né? Você tem que tentar descobrir o que aconteceu, né? O paciente realmente que... Onde foi o desvio? Se o paciente, por exemplo, eu tenho um prontuário médico, meu prontuário ele fica arquivado. Se é um doente que operou comigo e ficou 4 anos sem aparecer, daqui a pouco aparece ele obeso lá, e eu vou ver que, olha, você veio 3 vezes no consultório só depois que operou. Vai, ele leva então puxando de orelha. Aí já começa, né? Então, além disso, você tem que fazer toda uma anamnese bem feita para saber realmente se houve algum problema de familiar, alguma compulsão que surgiu nesse período, essa coisa toda. E a reoperação, ela pode ocorrer a partir do momento que você tem que saber qual foi a técnica que você fez. Existem várias técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade. Hoje em dia, a gente tem 2 técnicas que são as mais utilizadas mundialmente, né? Então, se você tem uma técnica que é o que geralmente o pessoal faz, na grande maioria das vezes, que é o sleeve gástrico, né? Sleeve gástrico. O sleeve é uma gastroplastia redutora vertical. Você tira assim, cerca de 2/3 do estômago. Você só mexe no estômago, cirurgicamente falando. Então você retira 2/3 desse estômago e esse doente, se reganha peso e se ele volta, ele pode desenvolver alguma doença no pós-operatório, né? Como esofagite, hérnia de hiato, refluxo. E isso pode realmente incomodar muito ele. Então, esse doente, se desenvolve uma doença desse tipo, ele realmente tem uma opção cirúrgica para ser feita outra cirurgia para você resolver esse problema do refluxo e da esofagite e que também vai ajudar na perda de peso. Entendeu? É uma cirurgia mista, né? É uma cirurgia que ela também é restritiva, mas ela é desabsortiva. Você faz uma variação intestinal e com isso ele vai ficar com um segmento no intestino que não vai absorver nutrientes, né? Então ele vai ter perda de peso e ele vai resolver um problema dele que pode ter acontecido. Né? Que é esse reganho de peso, que pode acontecer por N situações. Sim. Então é importante realmente... Você tentar descobrir aí realmente qual foi a causa. Para não acontecer de novo. Exatamente, porque se foi pura e simplesmente... Ah, não, eu abandonei o pós-operatório, eu não quis, eu comecei a comer. Pô, não adianta. Você vai oferecer uma outra cirurgia para ele, que ele vai fazer... Vai acompanhar 3 meses, daqui a pouco some, e aí? Aí não tem mais solução. E aí colocando em risco, né? Porque você imagina... Porque a cirurgia tem risco. É um risco calculado? É calculado. O índice de complicação existe. É lógico que ele diminuiu muito com o passar dos anos, né? Com o desenvolvimento de novas técnicas, de novos instrumentais, com a habilidade do cirurgião. Isso tudo conta, né? A gente realmente se desenvolve isso. Isso aí é uma arte. Então... Com o tempo, o índice de complicações ele é muito baixo hoje. O índice de complicação de uma cirurgia bariátrica hoje, ele se equipara, por exemplo, para você ter uma ideia, ao índice de complicação de uma cirurgia de vesícula, que é uma cirurgia muito comumente realizada em qualquer hospital. Né? Então, ele é muito próximo a esse índice.
E é uma porcentagem... é uma porcentagem de 0,3% dos pacientes. Baixo. E quais seriam essas complicações, mesmo Você pontuais? tem inúmeras complicações. Pode ser, né? Desde o mais leve Você até... pode ter desde uma complicação simples, que seria um hematoma da ferida, uma infecção da ferida operatória, até uma complicação mais grave, como, por exemplo, uma trombose venosa profunda, uma embolia pulmonar, que pode levar ao óbito. Você pode ter fístula no local operado. Fístula é quando ocorre um extravasamento de um conteúdo, né, de dentro do intestino ou do estômago, e isso vaza para a cavidade abdominal. Isso pode causar uma peritonite. Que é uma infecção. Uma infecção grave. Né? Então isso tem que ser diagnosticado precocemente e tratado adequadamente para que você realmente possa resolver o problema. Resolver o mais rápido. E para isso, vamos lá, vamos falar desse pós. Esse pós, primeiro esse pós imediato aí. Como que é isso, esse monitoramento? Porque é uma cirurgia invasiva. Quantas horas aí de cirurgia? Detalhe um pouquinho aí. Então vamos lá. A gente, quando começou a fazer essa cirurgia, há cerca de 15, 16 anos atrás, a cirurgia ela era feita de uma maneira convencional, ou seja, era feito um corte na barriga, aquele corte grande, que a gente chama de laparotomia, né? Era uma cirurgia que demorava cerca de 6 horas, era uma cirurgia muito trabalhosa, você tinha que ter 2 auxiliares habilitados, né? E realmente era uma cirurgia que tinha maior índice de formação, por exemplo, de hérnia. Hérnia é quando os pontos arrebentam e você fica com aquele abaulamento, né? E tem que reoperar. Isso tudo era muito comum, era mais comum. Com o advento da videolaparoscopia, depois que a gente começou a fazer essa cirurgia por videolaparoscopia, que são feitos acessos pequenos, né? Então, geralmente são 4 ou 5 acessos que você faz, que você opera através de uma microcâmera que você introduz no abdômen, e com isso você insufla um gás na barriga para aumentar a área de atuação sua, umas pinças longas, tesouras, né? Material adequado. Essa cirurgia ela reduziu bastante o tempo dela. Hoje você faz uma cirurgia dessa em 1 hora. Mesmo? 1 hora e meia, tranquilamente, entendeu? E não é a mão do médico quando ali... Quando é uma técnica mais simples, tipo sleeve. Quando é uma técnica mais delicada, você demora aí 2 horas e meia. A delicada seria qual? Seria o bypass, que é outra técnica que a gente faz. Bypass, que é quando você mexe tanto no estômago quanto no intestino. Entendeu? Então, essa demora um pouco mais. É um pouco mais trabalhosa. Mas mesmo assim, em 2 horas e meia, a gente faz uma cirurgia dessa. É o famoso robozinho, né? Até hoje eu acho isso incrível, né? É a videolaparoscopia, né? Não é a mão do médico no corpo propriamente, né? Mas é a mão do médico, né? O robô, na realidade, é diferente, tá? A cirurgia robótica, realmente, é o braço do robô que manuseia. Você fica num console à distância. Que também, então, é possível também fazer dessa forma. Hoje em dia se faz muito por robô, né? O cirurgião fica num console e ele manuseia o console e isso repercute lá no paciente. O paciente está à distância dele, né? O robô está lá no paciente. E o auxiliar fica lá só para ajudar no posicionamento. A vídeo já é você ali mais pertinho. O cirurgião atua diretamente no paciente. Só que ele olha para um monitor, né? E você opera vendo um monitor. Você vê todos os órgãos numa ampliação aí de cerca de 20%, 20 vezes mais do que é o tamanho natural. Ainda assim, eu acho uma doideira essa, porque realmente... Mas é muito comum. A cirurgia de vídeo hoje virou praticamente a cirurgia mais realizada, né? E para várias especialidades, né? 90% das cirurgias hoje estão sendo feitas por videolaparoscopia. A grande maioria delas. Então, na verdade, a gente trabalho aí com 2 técnicas. Essa que é a mais comum, que corta parte do estômago. E, né, vamos entender essa cirurgia que é curioso. É uma cirurgia que o pessoal fala, ela é menos agressiva. Mas ela é menos agressiva se você estiver habilitado, se estiver treinado para fazer, porque na hora que ela complica também da mesma forma que a outra, tá? As complicações também são sérias, né? Então você tem que fazer o possível para fazer um trabalho muito bem feito, você tem que revisar antes de você tirar os instrumentos todos da cavidade para poder encerrar, você revisa bastante, né, o paciente, ver se tá tudo... não ter sangramento, é uma cirurgia que realmente praticamente não tem sangramento algum. Então isso tudo que é o sucesso, realmente.
E a outra tira parte do intestino, é isso? Não, ela faz um bypass, ela faz como se fosse uma ponte, né? Você interpõe alças intestinais, você muda ela de posição e você diminui mais ainda o tamanho do estômago. Ah, em vez de 2/3, você reduz... Fica uma bolsa gástrica, por exemplo, e a capacidade é de em torno de 150 ml, 120 ml. O estômago fica com essa capacidade. Ele é acoplado ao intestino diretamente. Então, você separa do restante do estômago, né? Quando ela é uma cirurgia primária, esse restante, os 95% do estômago, ele vai ficar do lado. Ele não é retirado do paciente. Ah, ele fica só inutilizado. Ele continua a produzir o suco gástrico, né? O suco gástrico vai continuar mandando o suco para o intestino, só que por uma via diferente da via alimentar. Né? E com isso ele vai se encontrar com o alimento que você está comendo a cerca de 1 metro, 1,5 metro de distância da origem. Por isso que fica com essa área que a gente chama de desabsorção. O alimento só pode ser absorvido depois que ele se mistura com o suco digestivo. Né? Então, por isso que tem esse pedaço aí que não vai ter absorção. Aí ela é uma cirurgia desabsortiva, porque é um pedaço bom de intestino que não vai ter. Que não é usado. Não vai ser absorvido o nutriente. E aí, quando a gente fala não vai ser absorvido o nutriente, eu vou perder nutriente? Não, você perde um segmento do intestino que não vai ter. Por isso que você perde peso. Aí você vai perder peso. Né? A partir do momento que você restringe a quantidade, porque a cirurgia ela é restritiva também, e você perde nutrientes, deixa de absorver nutrientes naquele segmento, aí você passa a ter uma cirurgia desabsortiva e restritiva. Essa cirurgia é a importância, por exemplo, que eu falo do segmento pós-operatório. Esse paciente, obrigatoriamente, ele vai necessitar de reposição de vitaminas, sais minerais, cálcio, ferro, porque ele vai fazer uma deficiência. Trabalho ali com endócrino. Se ele não fizer esse acompanhamento, ele vai ficar com deficiência. E se ele abandona isso e volta daqui a 2 anos, ele vai estar com uma deficiência grave. Vai estar doente, né? Vai perder peso, mas né, com outros... Exatamente. Uma outra forma. Tem que fazer um meme da minha cara aqui, que eu fiquei assim, ó, tentando... Igual eu lembrei da Nazaré, que faz aquelas contas, aquele memezinho da Nazaré, que fica assim, ó, tentando fazer a conta, tentando visualizar. Coitada de mim, né, gente? Mas porque é muito delicado. Sim. Qual que é mais comum? É a outra. O sleeve é feito mais comum. Porque... mais simples. Virou uma cirurgia da moda, vamos falar assim, e é uma cirurgia que surgiu depois do bypass. O bypass, a gente fez muito bypass quando começou a cirurgia convencional. Depois que surgiu o sleeve, é uma cirurgia que é mais simples. Você não mexe com as alças do... Você não mexe, você não causa tanto transtorno desabsortivo no paciente. Então, é um paciente, por exemplo, que se abandonar o tratamento, ele não vai ter tanta repercussão quanto por exemplo, no bypass. Então, o bypass ele era mais antigo. Então, sim, ele já surgiu há mais tempo. O sleeve surgiu há bem menos tempo. Ele é mais moderno, então por isso ele tem uma técnica um pouco mais avançada, que na verdade é só, mexer no estômago. A cirurgia basicamente é no estômago. No estômago. É uma cirurgia que você vai só restringir a quantidade de alimento que você vai comer. Só que nessa técnica você tira o estômago fora. Ah, ele sai do corpo. Você grampeia o estômago e retira essa parte do estômago que vai ficar fora da Mas aí você retira como se a cirurgia é por vídeo? O estômago sai pelo buraquinho. Olha, gente, eu tentando fazer as contas aqui, ó. Segue o meme da Nazaré aí na minha cara, que tá... O estômago ele vai sair por um portal, que a gente chama, né? São feitos 4 a 5 portais. São portais que... O maior portal tem 2 centímetros. Então, esse portal vai sair o estômago. Porque o estômago é um órgão maleável, né? Ele é um órgão que você deixa... Ele vai ficar... Quando você opera, o estômago está vazio, né? Então, você vai tirar ele, tracionando ele com cuidado, e você retira ele por esse portal. Gente, é uma doideira, né? Vocês estão gostando? Vocês estão com dúvida igual eu? Estou aqui também fazendo muitas perguntas.
Gente, aliás, né, compartilhe conteúdo para quem também ficou assim, ó, fazendo as contas igual eu aqui, que você acha, essa pessoa, olha, tá precisando compreender um pouquinho mais sobre cirurgia bariátrica. Segue a gente nas redes sociais, curta, compartilhe, YouTube, Instagram, enfim, estamos nas redes para trazer conhecimento aí para vocês, informação, curiosidades. Estou sanando todas as minhas dúvidas aqui. Lembrando o nosso DoutorCast, hoje recebendo o Dr. Wilson de Almeida, cirurgião bariátrico. De Oliveira, cirurgião bariátrico, trazendo aí as curiosidades desse universo que tá com muita tecnologia, avançando muito, muita gente fazendo e precisando realmente, não é uma questão de estética, a estética é maravilhosa, ajuda, sim, mas é questão de saúde pública também, né, a gente viu os avanços nesse sentido, então estamos tirando as dúvidas e nossos agradecimentos novamente aqui, que o doutor também é cooperado Unimed, nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda. Aí, doutor, vamos lá, muita coisa aqui que a gente tá aprendendo. Falamos um pouquinho das complicações e esse pós-cirúrgico, como que é? Primeiro, rapidamente, para evitar essas complicações, mas ai, vai doer, ai meu Deus, como vai ser isso? Não vou comer nada nunca mais, vou só beber água, vou só comer sopa, como que é essa situação? Olha, a cirurgia hoje, ela realmente avançou tanto que hoje a gente opera um paciente, ele tem alta no dia seguinte. O doente fica menos de 24 horas internado. Só para você ter uma ideia, esse paciente, o que realmente vai pegar é a dieta. Então, os primeiros 15 dias a gente preconiza que a dieta seja apenas líquida. Então, isso é calculado, é balanceado, a quantidade que ele pode beber, de quanto em quanto tempo ele deve beber, isso tudo vai ser uma orientação da nutricionista. O que beber para não perder, né? Exatamente, para não beber nada hipercalórico, não pode ser nada doce, né? Então ele começa exatamente com líquidos claros, água de coco, esses isotônicos, né? Então isso é importante. E começa com os caldos, né? A parte da alimentação salgada é feita uma sopa, essa sopa tem que ser coada, os nutrientes vão vir por aí, né? Então os primeiros 15 dias vão ser isso. Agora é importante dizer, a cirurgia, principalmente, vamos supor, tanto a cirurgia do bypass quanto a cirurgia do sleeve, ela atua numa área do estômago que é uma área produtora de hormônio da saciedade, né? Então, quando a gente retira essa parte do estômago, esse hormônio deixa de estimular. Então, o doente, no pós-operatório, ele já não tem fome. Então, ele vai se adequar a uma dieta de baixíssima caloria. Pra você ter uma ideia, os primeiros dias, a dieta gira em torno de 400 calorias por dia. Você, normalmente, não conseguiria fazer uma dieta dessa de maneira alguma. Você ia subir pela parede de fome. Ele não, ele vai se adequar, ele não vai ter fome por causa da questão hormonal que existe. Mas né? sente vontade de comer? Não. A vontade, aquela coisa... não, isso é um período de adaptação da cabeça. Mas ele, na realidade, ele sente que está com o estômago vazio, essa é a verdade. Mas, na realidade, ele não tem fome. A fome, o estímulo hormonal, ele vai para o cérebro, e o cérebro é que comanda depois. Então, isso parou de acontecer. Então, essa ligação, né, é cortada. Então, os primeiros 15 dias, a dieta é líquida. Do 16º dia ao 30º dia, do 16º dia ao 30º dia, ele vai ficar com uma dieta pastosa. Então, aí ele começa a mastigar, o alimento ele já pode ser mais pastoso, pode ser um pouquinho inconsistente, isso tudo também balanceado na quantidade de caloria. Ele só volta a comer uma comida normal, entre aspas, né? Uma comida que você come normalmente, depois de um mês de operado. E aí, em pequenas quantidades, seguindo uma ordem de importância na comida, começando a comer primeiro o que é proteína, depois o que contém ferro, depois o que tem sais minerais e vitaminas, entendeu? E deixando, por exemplo, o carboidrato por último. Então, isso é uma orientação do cirurgião, é uma orientação da nutricionista. Mas isso vai ser para sempre assim? O ideal é que ele faça uma dieta mantendo isso. Se fugir, que fuja pouquinho para não ter O primeiro ano, é o que eu falo, o primeiro ano é um ano sabático, é um ano realmente de você
seguir rigorosamente aquilo que está sendo preconizado, para você atingir o seu objetivo. Entendeu? Depois disso, aí vai ser um critério seu, se você quer continuar ou não. Se você, sabendo que se você fugir e começar, como diz o pessoal, começar a enfiar o pé na jaca, você vai ter o reganho de peso. Não tem como. Não tem jeito. Se sente fraco, a pessoa fica, ai, nossa... Sim, nos primeiros dias dá uma sensação de fraqueza. O corpo estava acostumado inicialmente com, né, com... Ele é orientado que ele tem que fazer uma caminhada. Então, a caminhada ela acontece já no primeiro dia de pós-operatório. Deve ser feito. Tem que andar 10 minutos por dia. Com isso, ele vai aumentando gradativamente o tempo de caminhada dele. Para ele chegar ao final do mês, com um mês de operado, tem paciente que consegue fazer caminhada de 1 hora por dia. E ao final de um mês, ele está andando 1 hora por dia. Isso é até importante, que isso aí eu digo até que é para preparar ele, para ele pegar um condicionamento, para depois de 45 dias, ele entrar numa academia. E aí ele está condicionado a fazer uma atividade de musculação, sob orientação também de um profissional, entendeu? De um educador físico, né? Ele vai fazer uma atividade de musculação, uma atividade aeróbica, supervisionada. Isso é importante, entendeu? Então, ele vai pegar esse condicionamento. Para evitar aquela flacidez, a temida flacidez, que, claro, né, acontece. Pode acontecer. Os pacientes mais jovens, muitos deles conseguem ficar bem, né? É lógico, com o passar dos anos, a tendência vai ser... colágeno é de todo mundo, Exatamente. gente. Não tem como, né? Mas se realmente se cuidar dessa parte da musculatura, claro que tem aí cirurgias plásticas também. Sim, no pós, exatamente. Dependendo, né? Essa é uma outra etapa bem posterior, que vai também acontecer de necessitar. Muitos pacientes vão precisar fazer uma plástica reparadora. Né? Que é importante também para, entre aspas, fechar esse ciclo, né? Exatamente. De perda de peso. Mas aí depois de quanto tempo? Geralmente a gente só indica e só libera para esse paciente operar depois de 1 ano e meio, mais ou menos. É quando realmente o peso já está totalmente estabilizado, esse paciente já está completamente adequado, já está bem estável, né? Aí tudo bem. Porque se você faz uma plástica muito precocemente, o que pode acontecer? Você pode perder peso. Mais peso, Isso vai acabar atrapalhando na cicatrização e na flacidez. E se pelo contrário, se você está numa fase que você pode ter um reganho de peso, é outro perigo, operar nessa fase que pode ter um reganhozinho depois de 1 ano e meio. Aí se você reganhar peso, você vai atrapalhar na cicatrização dessa plástica aí também. Agora, quando você fala em estabilizar peso de 1 ano e meio, não vou perder mais, doutor, depois de 1 ano e meio, é isso, geralmente? Aí vai depender única e exclusivamente do paciente, da atividade física dele. E tem gente que realmente acaba pegando um verdadeiro gosto pela atividade física, né? Então tem pacientes que se mantêm em atividade todos os dias, vão para a academia todos os dias, mantêm uma dieta adequada. Esse doente perde peso. Ele continua a perder peso. Muda completamente, né, a vida da pessoa. Muda. Porque geralmente é 1 ano e meio, então, que a gente pode colocar uma estabilização de peso de um modo geral. 1 ano, 1 ano e meio. O peso estabiliza. Quando você falou ali de tirar uma parte do estômago, uma parte que é responsável pela saciedade, é muito interessante, porque não é qualquer parte do estômago, né? Não é. Vou cortar um negócio aqui. Não é a parte, tem exatamente uma parte específica do estômago, que é o fundo gástrico, que é onde realmente é a zona produtora, onde tem essas células que produzem esse hormônio. Né? Então, ela é o fundo gástrico, que é a parte mais alta do estômago. Essa parte é retirada. Esse órgão, o estômago, né? E aí eu sempre saio aqui dos AutoCast e fico lá nos Googles da vida, pesquisando, porque gera muita curiosidade de ver as imagens, né? Esse órgão, ele tem quanto de tamanho? Quanto que ele pode expandir? Depende da pessoa. Como é que é isso? Esse órgão, o tamanho é variado, depende exatamente de cada um. Uma coisa é o estômago de uma pessoa que tem 1,5 m, outra coisa é uma pessoa que tem 1,80 m. Esse órgão é maior. Né? É lógico que às vezes a gente se surpreende com o tamanho do estômago de pessoas até que são muito compulsivas para alimentação. Essa pessoa tem esse estômago dilata realmente. Ele fica um estômago grande. Né? O grande que a gente fala é o quê? Porque o estômago é um órgão que a capacidade de armazenamento dele gira em torno de 2 litros. É uma ideia. Então você pode ter um órgão aí que vai armazenar 3, 4.
entendeu? Uhum. Então, varia de paciente para paciente. Você não tem uma medida exata Do tamanho dele, né? né? E na hora da cirurgia Mas lá até o também. intestino ele varia. Olha. O intestino ele pode variar. Tem pessoas que têm 7,5 metros de intestino. Tem pessoas que podem ter 14 metros de intestino. Jesus amado. Então, aí a importância na técnica cirúrgica, de repente, uma técnica mais aprimorada, tipo um bypass, e você às vezes tem que medir o tamanho do intestino. Se você quiser fazer uma cirurgia muito desabsortiva, é importante você medir o tamanho para saber quantos metros você vai deixar fora da área de absorção, entendeu? Isso aí, existem algumas técnicas que é fundamental você medir o tamanho do intestino. Reconhecimento desses dois órgãos Sim. aí que interferem tanto nessa parte da obesidade. Agora, uma coisa que interessante que você abordou também foi a parte da compulsão. Vez ou outra, o doutor fala sobre isso, né? É comum a pessoa que não ou tinha uma compulsão ou não tinha uma compulsão desenvolve no pós-cirúrgico? Por que isso acontece? Quais são as mais comuns? A gente observa isso, tá? Inclusive, por exemplo, uma das contraindicações para a cirurgia é se o doente, por exemplo, for etilista, alcoólatra, né? Ele não deve operar. Esse doente realmente vai ter tudo para dar errado. É mesmo. Tá? Precisa primeiro... E o outro é o viciado em drogas. Esses dois casos são muito frequentes do doente, às vezes, esconder isso de você. O doente pode, às vezes, não se abrir com o médico, né? E aí vai ser o quê? Vai ser problema no pós-operatório. Esse doente vai voltar a fazer uso de droga, vai voltar a beber, e aí vai ter toda uma cadeia aí de complicações possíveis de ocorrer. Né? E tem o doente que desenvolve a compulsão. Tem doente que desenvolve. O doente, por exemplo, que nem se atentava que gostava, por exemplo, de doce, e tem doentes que aí passa, doutor, eu estou desesperado para comer doce, não estou aguentando. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito bem, e aí vai envolver essa equipe disciplinar, né? Vamos ter que associar, de repente, vamos fazer alguma coisa dietética até você conseguir tratar essa compulsão, né? Tem que envolver a nutricionista, envolver o psicólogo, tem que realmente haver um entrosamento dessas especialidades aí. Porque aí também a gente entra num ponto das doenças no pós, que é uma coisa que você falou aí no meio do caminho também, que eu acho que é legal a gente puxar e ressaltar. Acontece... Quais são essas doenças? Por que elas acontecem? Geralmente, o que pode ocorrer, né, as doenças que vão surgir no pós-operatório, são exatamente doenças relacionadas às deficiências nutricionais. Essas são realmente o que mais preocupa, né? É o paciente, por exemplo, que deixou de tomar um complexo vitamínico, que é muito importante, né? É o doente que deixou de tomar, por exemplo, dependendo da cirurgia que ele realizou, deixou de tomar o ferro, o cálcio, isso aí ele vai fazer deficiência. Então ele pode desenvolver aí fraqueza, né, óssea, você pode comprovar através de densitometria, você vai desenvolver anemia pós-operatória, né, anemia por carência mesmo, né? Então são doenças que a gente tem que estar sempre, o tempo todo, esse doente tem que estar sendo acompanhado, fazendo exames de rotina, exames de controle, para exatamente a gente detectar isso o mais breve possível, para que seja corrigido o mais rápido possível. Mais uma vez, a importância desse super time, né, dessa equipe, que não adianta fugir, senão sai de uma doença e entra em outra, né? É uma troca muito injusta. Então, a cirurgia vem para realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aí, quando a gente fala de perder peso... Aí a clássica pergunta que eu acredito que o doutor... Quanto que eu vou perder, doutor? Em quanto tempo eu vou perder? Eu quero ficar magra, maravilhosa. Isso é importantíssimo, até porque para não criar muita expectativa, porque dependendo do grau de obesidade, esse paciente não vai achar que vai sair de uma obesidade grave, né, uma obesidade grau 3, e vai vir para um MC normal. Isso não vai ocorrer. Não vai acontecer. É muito difícil. Não é o comum e não é a grande maioria. Vai diminuir, mas... ele vai diminuir. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o que se vê, o que os estudos mostram é que a perda de peso, ela geralmente ocorre
num percentual. Então, isso varia mais ou menos em torno de 70% do excesso de peso dele. Isso ele vai perder, se ele seguir o que tem que ser feito. Então, 70% do excesso de peso. Então, vou dar um exemplo. Se ele tem 100 quilos acima do que ele tinha que ter, ele vai perder 70 quilos. É um negócio muito legal. Se você está com 60, você tem 100 quilos de excesso, você vai perder 70, né? Ou então, a gente faz uma conta mais simples. Logo no início, você vai perder em torno de 30% a 40% do teu peso total, antes da operação. Então, você tem 100 quilos de peso hoje, após a cirurgia, daqui a um ano, a expectativa é que você esteja pesando menos 35 ou menos 40 quilos. É isso que vai ocorrer. Então, você vai vir para 60 quilos, vai vir para... Mas a gente fala de um ano, né? Porque é importante esse tempo, exatamente. porque eu imagino a sociedade do imediatismo que a gente vive. Não tem milagre, né? Não existe milagre. A perda de peso, ela é progressiva, ela vai até um ano, mas ela é regressiva, ou seja, ela vem decrescendo. É como se fosse uma curva, uma parábola invertida da matemática, né? O primeiro mês é um mês que você perde muito. Perde mais. Até por causa da questão da dieta líquida, essa coisa toda. Então, depois você vai diminuindo a perda de peso, mês a mês. Mas você vai chegar ao final de 10 meses, 11 meses, você ainda está perdendo aí 300 gramas, 400 gramas no mês. Dependendo, lógico, do peso inicial e dependendo do paciente. E é muito importante alinhar essas expectativas, Sim, né, doutor? Eu falo para todos os meus pacientes, na primeira consulta, qual é a expectativa de perda de peso dele com a cirurgia. Exatamente para não criar, uma coisa assim, que achando que vai... Porque aí, não se imagina, no terceiro mês aí não perde o que perdeu no primeiro. Exatamente. Isso é importantíssimo ele ter essa noção. Para não ficar naquela ansiedade de que não perdi peso. Perder um pouquinho, né? A coisa vai evoluindo. Né? E o que eu vi, eu já vi algumas pessoas que fizeram, né, a cirurgia. Eu lembro de uma pessoa específica que no primeiro mês perdendo muito, e aí queria comer ainda. Tô perdendo, posso comer. Então, eu acredito. Realmente Você vê os montes, né, doutor? Distorce tudo, né? Realmente não dá. Bagunça coreto, né? Poxa, me ajuda a te ajudar, fala lá. E é um risco, né? Porque você está com o estômago operado há pouco tempo, você bota um alimento de grande quantidade inadequadamente ali dentro, você pode causar... O que acontece aí? Me conta. Um doente que ingere um alimento sólido, ou ele vai vomitar, ele não vai conseguir, né? Ou então ele pode acabar distendendo essa câmara gástrica ali e acabar... Porque essa cirurgia, ela é feita um grampeamento, não sei se a gente entrou nesse detalhe. Na realidade, você usa um material especial. É o que a gente chama de um endogrampeador, que é um instrumento que você introduz e que é como se fosse um grampeador que você conhece aqui, um grampeador simples, né? Só que ele tem uma linha de grampos, né? Então, cada grampeada que você dá, você dispara, são 3 linhas de grampos para cada lado, né? Então, esses grampos, eles entram na parede do estômago e fecham. Eles fazem, então, uma hemostasia. E depois você dispara uma lâmina que você corta, ela vai e volta para você separar o tecido, né? Então, você separa a parte do estômago sem sangramento. Então, é uma coisa muito legal, porque isso aí na internet você vê aí, tem vídeos, né, como é que é feito. Então, essa linha de grampeamento, ela tem que ser bem feita, né? Porque o que acontece? Se você introduz alguma coisa nesse estômago inadequadamente aí, distende esse estômago, uma linha de grampo dessa pode abrir, né? E aí vai causar o quê? Aquela complicação temida que é a fístula. Pode realmente extravasar conteúdo de dentro do estômago para a cavidade livre dele e causar uma peritonite. Né? E não é só a quantidade, é a qualidade desse alimento, né? Porque... Exatamente. E aí uma pergunta de quem tem gastrite. Quem tem gastrite pode operar ou seja, quem tem algum problema nesse estômago, não é só um excesso de peso, existe um problema, né? Enfim, que a gente sabe que tem N situações que podem afetar o órgão. Ou pode ter a gastrite no pós? Essa pergunta foi muito boa. O que acontece? Como os exames
nos exames pré-operatórios, um deles, que a gente sempre pede para todos os pacientes, é a endoscopia digestiva. Todo paciente tem que fazer endoscopia, porque eu tenho que ver esse estômago clássico, dele. né? O exame... O exame ele tem que me mostrar como é que está o esôfago desse paciente, ele tem que me mostrar como é que está o estômago dele. Porque como você disse, se você tem uma gastrite, tem uma úlcera, você tem que tratar isso adequadamente antes de operar. Tá? Que é uma ferida, né? A úlcera principalmente. A gastrite, quando é uma gastrite leve, não, a gente nem dá bola, porque você vai tomar depois no pós-operatório uma medicação que ela resolve o problema da gastrite. Tá. É um protetor gástrico, você vai ter que fazer uso durante 3 meses, assim, ininterruptos, de maneira preventiva, para você não ter problema nesse estômago operado. Né? Agora, se você tem, por exemplo, uma doença mais grave, nesse esôfago terminal, aí de repente isso vai te obrigar, por exemplo, a mudar totalmente a sua técnica. Eu posso ter proposto para você fazer uma técnica, vamos fazer um sleeve. Porque é uma cirurgia mais tranquila, mais rápido. E a perda de peso ela se equipara ao bypass, a perda de peso ela é equiparada. Né? Aí você vai e faz uma endoscopia e você tem lá, por exemplo, uma patologia que passou despercebida durante muito tempo na tua vida, que é uma doença no esôfago, que é chamado esôfago de Barrett, por exemplo, que é uma já alteração na mucosa do esôfago de uma inflamação crônica ali, como tem a gastrite, você tem a esofagite no esôfago, né? A gastrite no estômago. Então essa esofagite, essa inflamação crônica, ela causou uma transformação na tua célula e você já tem uma lesão chamada pré-neoplásica, ou seja, é uma lesão que se você não cuidar, pode virar um câncer. Então o paciente que tem o esôfago de Barrett, ele não pode fazer o sleeve. O sleeve é uma cirurgia porque ela pode favorecer um pouco de refluxo do estômago para o esôfago. Entendeu? É normal ter esse refluxo, então? Pode acontecer, pode acontecer. Nem todos têm, mas pode ocorrer. Né? E nesse paciente, se tiver um Barrett, ele não pode fazer essa cirurgia. Aí nós vamos ter que fazer uma cirurgia onde não ocorra nenhum refluxo para esse esôfago. Que e seria o bypass. E aí não mexe... Aí eu vou fazer uma bolsa gástrica pequena e vou tirar aquele estômago grande que produz bastante suco, né? Ele vai ficar sem levar esse suco, ele não volta mais para o esôfago. Entendeu? Ele vai ficar totalmente de lado numa outra via. Né? Aí eu perguntando de novo do bypass, tô tentando entender, gente. Porque realmente ele é mais... ele mexe com outras estruturas, né? Exatamente. Não é simplesmente, cortar um pedaço do estômago. Na minha cabeça, cortar um pedaço do estômago tá resolvido. Exatamente. Mas envolvendo aí alças de intestinos, enfim. Agora, remédio. Você falou que tem esses remedinhos. A pessoa toma remedicação o resto da vida, eu vou tomar remédio, ou por um tempo. Como que é isso? Não, geralmente o primeiro ano, por exemplo, na cirurgia do sleeve, o primeiro ano é mandatório você fazer os 3 meses de bloqueio do estômago aí, né, com medicação específica e uma reposição vitamínica, né? Isso é comum, tá? Depois de um ano, vai depender do acompanhamento dele com a clínica, né? E vai depender da dosagem das vitaminas. Se estiver bem, não precisa tomar, vai fazer uma reposição direcionada. No bypass, não. O bypass é uma cirurgia que você realmente tem que repor para o resto da vida. Porque se você não fizer a reposição, vai ocorrer deficiência. E aí, na verdade, a gente não está falando nem de remédio, né? A gente está falando de vitaminas, né? De cuidar do seu corpo nesse sentido. Que, na verdade, né, doutor, independentemente de ter feito a cirurgia ou não, a gente precisa, né? Tem que cuidar, né? Cuidar, né? Eu tô lá com algumas vitaminas, como que é importante, porque a gente vai perdendo, né? Com certeza. O corpo não dá conta, então esse trabalho, essa reposição é muito importante. E aí, vamos falar só pra gente encerrar sobre vômito. É normal vomitar? Até que ponto é normal? Porque, não, vomitei. Outra coisa que eu já ouvi de pessoas que, não, mas aí eu passei mal, vomitei. Você tem 2 coisas aí importantes. Primeiro, o vômito no pós-operatório imediato. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis a drogas anestésicas, essa é a realidade, né? Então, anestesia geral? Anestesia geral. Então a droga ela é endovenosa, ela é inalatória, a anestesia, desculpe. A anestesia ela é inalatória, ela é endovenosa. E o doente, quando retorna da anestesia, ele pode voltar nauseado. É comum, isso é comum. Tem gente que vai vomitar, tem gente que não vai vomitar.
né? Isso pode ocorrer. É lógico que a gente faz medicações potentes para evitar o vômito. O anestesista faz durante a anestesia, o cirurgião prescreve no pós-operatório imediato essas drogas. Até na hora da alta ele vai com um remedinho para enjoo para casa, essa coisa toda. Agora, isso é um vômito pós-operatório imediato. É o que a gente explicou que pode ocorrer. Outra coisa é o doente que vomita depois que ele come. E aí entra a questão da educação que a gente tem que falar para o paciente, né? Por quê? Esse paciente ele vai ter que mudar o hábito alimentar dele. Tanto do que ele está comendo, quanto da maneira de comer. Então, é um paciente que tem que partir bastante o alimento, né? Ele tem que comer devagar, né? Ele tem que mastigar bem o alimento, salivar bem, para facilitar a digestão, porque a digestão começa na boca, tá? Então, ele tem que mastigar bem, ele tem que comer devagar, ele tem que evitar conversar com alguém durante o almoço, porque quando você come... Quando você fala, você está engolindo ar. E esse ar vai para onde? Vai para o estômago que operou e ele vai causar uma câmara de ar ali. Isso vai ocupar o espaço que era do alimento. E são os famosos gases que incomodam e dói tanto, né? E outra coisa importante, pedir para ele não beber líquido durante a refeição. Isso é importantíssimo. Isso é um novo hábito também, né? Exatamente. Você não deve beber líquido. Ninguém, né, doutor? De um modo geral, não deveria. Normalmente não deveria beber durante a refeição, né? E eu, por exemplo, peço para o paciente meia hora antes da refeição e meia hora depois não beber líquido, nem durante a refeição. Então, se você fizer isso, você não vai ter vômito. Entendeu? Se você comer devagar, eu falo para ele, a alimentação sua agora tem que ser um ritual. Você não pode sentar na mesa com uma pessoa que está comendo que não foi operada, mesmo ela arrumando um prato grande, você não pode começar a comer junto com ela e terminar junto com ela. De jeito nenhum. O ideal é que você comece antes dela e termine depois dela. Mesmo ela comendo mais. Mesmo ela comendo mais do que você. Entendeu? Exatamente para você não acumular gases, para você não ter vômito, não ficar empanzinado, entendeu? Se fizer isso, vai ter uma boa evolução e não vai ter vômito. É um novo relacionamento com a comida, né? Exato. Esse vínculo. Agora, tem gente que vomita também, aí pode ser um outro tipo de compulsão, que é fazer o vômito. Sim. Tem os pacientes que comem mais do que deveriam e aí começa a passar mal, aí vai lá e coloca o dedo na garganta para provocar o vômito. Isso é uma doença também, Exatamente. né? Então Aí vai para o restaurante, vai botar a comida na balança, mais do que deveria colocar, passa mal e não sai nem do restaurante, fica lá mesmo já e provoca o vômito lá mesmo. Não quer perder a socialização, Exatamente. Né? O pessoal vai sair, não vou deixar de sair, vou comer. Pode sair, né, doutor? Pode, vai comer um pedacinho, vai comer uma coisa menor, não tem jeito. Você tem que saber que agora não é mais como era antes, né? A vida muda, e muda para melhor que tem que ser, né? Doutor, quanta coisa. E aí, gente, vocês estão gostando? Curte a gente aí, tá? O nosso canal, nossa página, nossas redes sociais. Acompanhe, compartilhe. Mande para quem tem dúvidas sobre a cirurgia bariátrica, porque a gente está trazendo muitos esclarecimentos aqui. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho da sua história na medicina, porque falamos tanto da sua especialidade. Me conta, o doutor é prata da casa? É daqui de Volta Redonda mesmo? Sim. Como é que foi essa escolha? Primeiro pela medicina e segundo, como é que faz a cirurgia geral, depois a cirurgia bariátrica? Conta um pouquinho do seu histórico. Vamos lá, eu sou realmente prata da casa. Eu sou nascido e criado em Volta Redonda. Durante toda a minha vida fiquei aqui. Apenas um ano que eu saí daqui, quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular, que aí eu morei no Rio. Porque eu tinha família no Rio e tudo. Mas fiz faculdade aqui em Volta Redonda, né? Eu sou da 9ª turma da Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda, né? 9ª turma, que legal! Então, eu já estou formado há 40 anos, vou fazer 41 anos de formado agora em dia 4 de dezembro. Né? Tem que ter festa, hein, doutor? E a gente fez residência em cirurgia geral, fizemos aqui no hospital da CSN na época, né? Então, eu fiz 3 anos de residência médica em cirurgia geral. E comecei a trabalhar com cirurgia geral. Trabalhamos a vida toda com cirurgia geral. E a cirurgia bariátrica, ela entrou na nossa vida realmente quando ela começou a ser difundida no Brasil. Que tem cerca de 20 e poucos anos atrás. Recente, né?
Foram alguns cirurgiões que começaram a fazer, né, há mais tempo, né? E aí depois que a coisa começou a caminhar e tal, a gente se interessou, né? E aí um grupo de colegas, né, fazem parte inclusive da nossa clínica, nos interessamos e fomos realmente aprender a fazer isso aí, com quem já estava fazendo. Trouxemos colegas do Rio para vir aqui operar no início, essa coisa toda. E hoje, graças a Deus, a gente está... Na área já da cirurgia bariátrica. Há 20 anos, praticamente. 20 anos. Metade aí, né, desse tempo de formação. Exatamente. Eu nem tinha me atentado para isso. Bastante tempo. Agora, doutor, como que foi a escolha da medicina? Tinha médico na família? Olha, por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, é legal a gente falar, porque todo mundo tem, né? Para falar que não tinha... eu tinha uma prima que era alguns anos mais velha do que eu, que ela fez medicina também, e um outro primo mais velho ainda, da família da minha mãe, só tinham 2 casos na família, e realmente não houve nenhuma influência familiar assim, tá? Eu acho que eu fui mais para o lado da área biológica, né, da biomédica. Eu me decidi isso realmente quando eu estava no primeiro, segundo ano científico. Eu realmente fugi um pouco da matemática. Achei que eu ia ficar livre da matemática, mas pelo contrário, quando eu entrei na medicina, logo de cara, uma cadeira da primeiro ano da medicina era estatística. Ai, Jesus. Aí eu falei, vou desistir, não tem jeito. Não vou, agora eu já estou aqui, né? E ainda continuou, né? Só do IMC agora, a gente já não tem como, né? Agora a matemática faz parte. É mais ainda, né? Porque tem muita coisa... quanto que eu perco de peso, como que é esse IMC? O IMC tem que ainda é uma... percentual, tem que calcular tudo. Agora, e aí a escolha da cirurgia, de primeiro geral, sempre foi uma coisa definida? Isso aí eu realmente me direcionei para a cirurgia geral em torno do 3º para o 4º ano da faculdade. Quando começou a cadeira de cirurgia, eu tive um professor muito legal, que está até hoje aí, né, o professor Paz Leme, e a gente se interessou, e os outros professores também da cadeira eram colegas aqui também da cidade, e a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, um deles, que é o saudoso professor Dr. José Tarcísio Cavalieri, que faleceu há pouco tempo atrás, e tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar com ele na clínica dele, particular, durante 10 anos. Acabei realmente pegando uma afinidade muito grande com ele. Então, realmente foi no 3º para o 4º ano da faculdade. Com excelentes referências, exatamente. Né? Agora, e a bariátrica? Porque, vamos lá, é uma especialidade relativamente nova no Brasil, né? De um modo geral, ela é nova. Como que foi esse apreço por esse órgão, né? Por essa especialidade? O que acontece? Quando começamos a fazer, ela ficou como uma área de atuação da cirurgia geral. Agora, parece que está sendo feito agora, esse ano, nesse início do ano agora, parece que foi aprovado o serviço de residência médica em cirurgia bariátrica, ou seja, ela vai passar a ser realmente reconhecida como uma especialidade cirúrgica, né? Como tem a cirurgia geral, a cirurgia vascular, a cirurgia cardíaca e tal. Então, ela não era uma especialidade cirúrgica, ela era uma área de atuação. Então, quando eu entrei, a gente entrou como área de atuação. A gente procurou, porque foi uma coisa que surgiu, então a gente se interessou. Pela novidade, né? Exatamente, a gente viu uma oportunidade de abrir novos caminhos aí na área cirúrgica, uma coisa que... Um nicho diferente, exatamente, né? Foi um nicho que a gente ocupou e realmente, graças a Deus, deu certo. Precursores aqui na região. Sim. Hoje, doutor, você atua, tem a sua clínica e as cirurgias, a maioria no Hospital da Unimed. Sim. Como que é essa quantidade de cirurgias, esse perfil desses pacientes? Hoje, praticamente 90% das minhas cirurgias são cirurgias bariátricas. Eu continuo fazendo cirurgia geral. É mesmo? Eu opero pacientes de cirurgia geral que me procuram, né? Tenho pacientes antigos que voltam e precisam operar, né? Patologias da cirurgia geral, como vesícula, a própria hérnia de hiato, a hérnia inguinal, patologias do intestino, essa coisa toda, né? Mas realmente hoje a agenda está muito direcionada para a cirurgia bariátrica. E é uma coisa que realmente motivou a gente gosta de fazer, né? E é uma coisa que dá satisfação você ver o resultado, né? Então a gente tem muito paciente bem, paciente que retorna e que mantém
mantém um contato com a gente, fica realmente fidelizado. Então é uma coisa que realmente motiva. Qual que é o perfil desse paciente? Existe um perfil? São hoje em dia, não, Aline, jovens, mais velhos, homens, mulheres, de diversas idades. A grande maioria são mais jovens, né? Hoje, isso aí foi igual quando surgiu a cirurgia que a gente começou a fazer, nós operamos no início os grandes obesos, ou seja, eu costumo falar que a gente roeu o osso realmente, porque operava os grandes obesos, pacientes com mais de 180 quilos, e imagina você operar um doente desse, tem que abrir barriga. Hoje, operar um doente desse por videolaparoscopia é uma beleza, você não faz força nenhuma, mas há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, era uma cirurgia exaustiva, você saía cansado da cirurgia, entendeu? Então, você tinha uma faixa etária até maior para operar. Esses pacientes eram pacientes de mais de 50, 60 anos. Hoje, realmente, os mais jovens, até pela questão do interesse... Da estética também, da estética, né? Também, eles estão procurando a gente mais novo e com menor peso. E que é uma coisa que chama atenção também. E muitas das vezes acontece isso. Fala, fulano está operando, mas não precisa operar. Não, vai fazer a conta. Se você fizer a conta, ele está dentro da indicação, entendeu? O que é até melhor, né? Ele está dentro da indicação, ele que tem o critério, mas não está no modo avançado. Com menor gravidade das doenças que possa ter. Né? E homens e mulheres? Homens e mulheres. A grande maioria é mulher. É mesmo? A grande maioria. Pelo menos os meus pacientes, a grande maioria são mulheres. São mais corajosas? A mulher é mais corajosa, sim. É mesmo? Mas é verdade. O homem ainda tem mais ressalva. O homem é mais queixoso, é o que sente mais dor no pós-operatório. Isso aí é uma característica, realmente. E é o que às vezes quer deixar pra lá, não mexe com isso não. Quando tem que operar, protela o máximo que pode, né? Isso em qualquer patologia, tá? É verdade, né, doutor? A gente sabe que o homem, a mulher tem que pegar pela mão e levar, né? É o clássico, gente. Vocês não mudam essa realidade, ó. A gente vai continuar falando isso. E a quantidade de cirurgias hoje aqui em Volta Redonda? Porque é uma área mais de atuação mais em Volta Redonda. Né? Olha só, quando a gente começou a operar, e até bem pouco tempo atrás, nós éramos 4, éramos 5, um faleceu, né, que foi o Cláudio Borges, ficamos 4 cirurgiões operando praticamente durante muitos anos. Agora tem mais colegas operando também. Eu acredito que esteja aí na faixa de uns 9 médicos operando cirurgia bariátrica. É lógico que não tem o volume que tem um grupo que começou inicialmente, né? Mas eu acho que o número de cirurgias que deve estar ocorrendo por mês deva estar girando em torno de umas 80 cirurgias bariátricas por mês. Dividir pelo grupo todo aí que está fazendo. Só você já faz uma média de quantas aí mês? Não, eu não opero muito, não. Eu opero uma média de 8 a 10 cirurgias por mês. Mas Agora, tem colegas que operam mais, operam 20, né, operam 15. E agora, com essa questão do SUS, eu acho que vai dar um boom aí, porque o SUS ele limitou o número de cirurgias, né? Mas são 3 hospitais, então 5 cirurgias para um, 5 para outro, 5 para outros. Quer dizer, são mais 15 cirurgias que vão ser feitas por mês. E aí, vai abrir essa agenda, doutor? Vai ter que... Não, a gente já está envolvido nisso, né? A Unimed né? a gente já envolveu, vamos começar a fazer um ambulatório para começar a captar o paciente, né? E nós 4, né? Somos 4 colegas que começamos, vamos atender na Unimed. E com isso a gente fica feliz no sentido de primeiro disso tá indo para a área pública. Sim, eu acho que o paciente do SUS é um paciente muito sofrido, né? E tem que sair, né, demorou a acontecer isso aqui na cidade. Demorou. Eu realmente fiquei surpresa lá no início da nossa conversa sobre isso. E também pelo avanço da área, né? Porque isso chama atenção para as outras especialidades, a relevância, né? Até para outros médicos aí, poxa, né? Se atentar como que é importante mesmo, para ver esse boom, para essa quantidade que às vezes fica ali no escuro. Verdade. E a gente não tem uma noção de quanto isso é relevante. E aí você tocou num ponto sobre transformação desses pacientes. Queria te perguntar, né? Primeiro, você bem colocou aí como que é gratificante você ver isso. Queria uma percepção geral sobre isso também, doutor, por favor. E se você pode compartilhar alguns casos que, nesses poucos anos de carreira, né, você marcou realmente, foi algo que você relembra ainda com carinho.
Olha só, a gente tem muitos pacientes, né? Que realmente retornam e voltam e você vê a transformação. E aí eles mesmos fazem fotografia de antes e depois, né? Porque você nem reconhece, Você né, não doutor? não reconhece, entendeu? Então eu tenho várias pacientes, principalmente mulher, né? A transformação é muito grande, né? E aí você vê realmente a autoestima, né? É uma coisa que chama atenção, né? Pessoas que estavam totalmente desmotivadas, pessoas que, sabe, estavam com problema de relacionamento, em casamento, e realmente mudou a vida das pessoas, né? Voltou realmente a ter brilho nos olhos, como a gente diz, né? E o fato que eu acho que mais assim me marcou e que eu não esqueço nunca foi uma vez que eu operei um rapaz até novo, ele era seminarista, né? E ele era um grande obeso, muito obeso, e ele fazia esporte, ele conseguia jogar basquete, ele fazia de tudo para emagrecer. E ele era seminarista. Aí ele falou, doutor, no final do ano, ele operou, veio operar com a gente operou, e ele falou assim, no final do ano, como se fosse assim, eu tivesse no mês de março, abril, ele falou, no final do ano eu vou me formar, eu vou formar padre e tal. Eu falei, que legal e tal, tal. E eu falei para ele não morava aqui, ele morava no Rio, e ele vinha periodicamente na consulta comigo, assim, de 2, de 3 meses. E ele eu notei que houve um intervalo grande. Eu imaginei, falei, pô, esse é daqueles que vai abandonar realmente o acompanhamento. Nisso, quando eu me deparo, um belo dia, ele chega no consultório, quando ele entra, aí ele entrou magro, achei que ele, eu falei, cara, você emagreceu bem demais, cara, você está muito bem, você não acompanhou, tá, doutor? Minha vida mudou. Aí, fulano, entra aqui. Quando entrou a noiva. Me chamou a noiva para apresentar, ele abandonou o seminário, e aí eu falei, cara, mas pô, mudou tua vida? Ele falou, cara, aí ele abriu o jogo comigo, falou, doutor, eu entrei para ser padre porque realmente eu não tinha motivação nenhuma na minha vida. Eu tentava emagrecer de todas as formas, não conseguia, meus amigos, todo mundo, não conseguia arrumar uma namorada, não sei o quê, e pô, ele pegou e entrou para ser padre, entendeu? E a coisa aconteceu, quer dizer, ele realmente largou a batina e a cirurgia. Estava noivo e falou que ia casar e estava muito bem, cara, aquilo realmente, eu falei, cara, a cirurgia foi transformadora na vida dele. Nossa. Esse realmente mereceu realmente. Radicalmente. Eu não consegui esquecer isso, entendeu? Que legal, doutor. Poxa, realmente. E você vê, e você tem pacientes do Rio também, então gente que vem de longe. Vem pessoal da Baixada, pessoal do Rio, cidades vizinhas, todas. A gente já tem um mercado bom aqui na região, entendeu? Muito consolidado, então, muito consolidado. Pessoas que... E é porque, na realidade, a melhor propaganda quem faz é o paciente, né? Um paciente fala para o outro, vai falar não precisa nem falar também, né, doutor? Só a imagem, né? Exatamente. Só a transformação, né? Acredito que às vezes tem que tirar até uma identidade nova, dependendo, né? Porque você imagina. De repente vai ter que fazer isso mesmo. O rosto muda tanto, porque tem pessoas que mudam muito, né? Com certeza. Tem tem gente que se transforma. Se transforma. A gente sabe disso. Tem uns que ainda mantêm o mesmo rostinho, mas tem gente que a perda de peso muda... como que é importante, mais uma vez, essa parte psicológica também, porque você, claro, a tendência é ficar mais bonito, né, gente? Mas é porque é uma mudança muito grande em diversos sentidos. Doutor, eu acho que a gente poderia bater muito papo aqui, falar de tantos assuntos, mas eu gostaria de encerrar com o clássico que eu sempre pergunto, né? Quem que é o Dr. Wilson sem o DR na frente, né? O que você gosta de fazer? Se o doutor é casado, se o doutor fica em família, quais são seus hobbies? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou curioso. Sou casado já há bastante tempo, há 36 anos. É médica também? Não, ela não é médica, ela é bióloga, mas não está exercendo a profissão. Eu tenho 2 filhas, as minhas 2 filhas são médicas. Elas fizeram cirurgia geral também, como eu, fizeram residência, e fizeram pós-graduação em cirurgia bariátrica. Mas gente, será que elas têm alguma referência no pai? Imagina, né? Qual que é o nome das meninas? E elas trabalham comigo. Que Marcela e Paula, né? São minhas auxiliares. E eu agora passei a ser também auxiliar delas, porque elas também já estão operando. E eu tenho que ajudar. Você tá passando aos pouquinhos o bastão, assim? A gente vai ter que tirar o pé do acelerador, né? Uma hora tem, né, doutor? Elas estão no mercado, são 2 que estão fazendo parte do grupo que está na cidade, né?
Paula e Marcela. Doutora Paula e doutora A Marcela, né? E a já Paula, formadas? Todas são formadas, já tem pós-graduação, tudo, entendeu? E um beijo para elas, que bom. E estão com você então ali? Estão comigo, trabalham comigo. E a minha paixão, eu não poderia deixar de falar, que é meu cachorro, tá? Porque ela, se não falasse, ela ia brigar comigo. É quem? Eu sou apaixonado pelo meu cachorro. É então, mesmo? Lá em casa todo mundo é. Vocês têm um cachorro? Eu tenho um cachorro. Qual, de raça? É Golden Retriever. Ah, mas é maravilhoso. Então ele é uma coisa assim de... Gente, é uma coisa, né? Esses bichinhos, né? É um verdadeiro... É mesmo, doutor? Nossa, é muita paixão. E qual que é o nome? É Bartô. Bartô, e já tá mais velhinho? Ele tá com 6 anos. Tá na meia-idade. Tá na meia-idade, ainda tá garotão. E a gente gosta de, sabe, ficar em família, sair pra jantar quando pode. Agora com esse negócio da pandemia, deu uma diminuída. Agora, mas já tá retomando, né? Já retomou. Eu gosto de passear muito, gosto de viajar. Gosto de viajar. Quais os lugares? E acaba associando, né? Porque a gente acaba associando a questão... da especialidade com a diversão, porque não dá para você fazer uma coisa só, porque não dá para tirar férias de 30 dias, isso não existe para médico, né? Médico não tira férias de 30 dias, a gente tira uma semana, 10 dias, e geralmente quando tem um congresso e tal, e você vai para o congresso, aproveita e tira 2, 3 dias ou 4 dias a mais e tal, e a gente tem feito bastante isso. Carrega a turma, né? Exatamente. É bom que já tá tudo na mesma área. Vamos fazer um congresso, ainda aprende, ainda fica em... Esse ano retomou os congressos presenciais. É verdade. Foi bom, então a gente já tá com uns aí em vistas. E aí é um respiro também, né? Dá uma... Além de você, porque tem que ficar o tempo inteiro também, né, aprendendo e sabendo, né, vendo as novidades do mercado, né? Se atualizando. É isso aí. Mas vocês viram aí, a doutora Paula e a Marcela e as meninas já... Vocês sentiram, né, meninas? A responsa, né? Um beijo. Qual que é o nome da esposa? Rosa. Rosa, um beijo pro seu time de meninas. Adoro. Bom demais. A gente tem que trazer as meninas aqui pra gente bater um papo de fifi aqui, ó. É bom conversar com homem, mas a gente sabe nos bastidores, o Fernando sabe aqui que o papo de mulher rende, né, Fernanda? A gente fica... Mas nosso papo rendeu, hein, doutor? Muito. Quando eu falo assim, a gente conversa quase 2 horas. Tem gente que fala... Não vai ter assunto, né? Não tem assunto não. Eu falei, mas juntou comigo que gosta de falar. E tem um monte de dúvida. Então, inclusive, vocês mandem as dúvidas de vocês, que aí eu agrego, aí o papo vai ficar maior ainda. Isso aí. Mas queria muito te agradecer, doutor, seu tempo, sua disponibilidade, remanejamentos aí na agenda de tirar esse tempo longo, mas tão importante para a gente aprender sobre a cirurgia bariátrica, que gera ainda tantos questionamentos, como que é importante falar sobre esse assunto, né? Com certeza. Obrigadão, tá? Eu que agradeço a oportunidade, tá? Só tenho realmente parabenizar vocês pela essa iniciativa, né, de fazer essa podcast aí. Show, doutor. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela presença, obrigada a quem acompanhou, ficou com a gente também assiduamente. A gente tem uma galera fiel que acompanha. Lembrando sempre de você curtir, seguir a gente, né? Acompanhar nas redes sociais, os nossos canais de cortes também, mas tem na íntegra, DoutorCast, tá? Essas 2 horas para quem tiver na disposição de aprender sobre esse tema. Cirurgia bariátrica, hoje a gente conversou com o Dr. Wilson de Oliveira, certo? Falei certinho. Isso. Formado na 9ª turma, gente. Muitos anos aí na área, cerca de 20 anos nessa especialidade. Bom demais ter vocês aqui com a gente. Lembrando, nossa patrocinadora oficial Unimed, Volta Redonda, nossos agradecimentos, a galera sempre. E a realização do nosso DoutorCast é do Ponto de Saúde e Ampliamed, com o apoio Falo Mesmo Comunicação. E o seu apoio também. Bora compartilhar esse conteúdo, hein? Jogar o DoutorCast pra longe. Obrigadão, doutor. Beijo grande. Mais uma vez, tá? É isso. Fica com a gente, gente. Tchau.